Vamos falar de Itapevi, meus amigos. Itapevi está vivendo um escândalo que não se fala outro assunto nessa semana a respeito de algo que aconteceu. Fiéis estão descontentes e denunciando um ocorrido com um pastor que, segundo as informações, é um segurança pessoal do Cacique Velho, e as acusações é uma série de possíveis abusos que vão desde possíveis agressões físicas até mesmo possíveis ameaça com a bengala. E adivinha de quem que era a bengala? Do próprio patriarca, né? Conhecido no nosso canal como Cacique Velho. Um verdadeiro clima de ditadura evangélica, abuso de poder na corte, né, da maior instituição pentecostal brasileira. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes gostaria que você deixasse o seu like aí, o seu joinha, né, ajuda muito, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, deixa o seu comentário também, que isso contribui. Se não é inscrito, se inscreve e bora pro vídeo de hoje. Meus amigos, tudo isso que eu falei e ainda temos mais acusações de abandono de congregações que, segundo as informações, estão caindo aos pedaços. Enquanto isso, a liderança finge, né, que está tudo certo, mesmo com pendências em cartórios, obras paradas que parece mais pior do que promessa de políticos. Olha só o que eu recebi. Eu vou tentar ler na íntegra para você entender o que está acontecendo. Boa noite, Zaio. Espero que você esteja bem. Sou membro da Igreja do Belém, em Itapevi, e venho por meio deste meio relatar uma situação preocupante que temos enfrentado em nossa comunidade. Recentemente, surgiram relatos alarmantes sobre o comportamento do pastor A.C., que é a segurança do pastor, né, o senhor Cacique Velho, e ficamos sabendo que ele agrediu fisicamente uma membra da igreja e fez ameaças de usar a bengala do pastor para agredi-la. Essa situação é inaceitável e gera um grande desconforto entre nós, membros da igreja. Sinceramente, cara, as reclamações que eu recebo desse cara, eu não sei como que a liderança da maior instituição aí de São Paulo, maior pentecostal, né, ainda não trataram esse assunto, porque as reclamações são muitas relacionadas à liderança desse cara como pastor na sua congregação, no seu setor. E agora, pelo que eu entendi, há uma desavença, uma possível agressão aí para cima da própria filha do líder. Inclusive ontem à noite foi vários recados, deixa eu ler um deles só para você ter uma ideia, que diz o seguinte, fora o e-mail, tá? Na verdade, houve bate-boca domingo, dia 20/7, no encerramento da UMADEB. Que maravilha, né, de congresso. E no dia 21/7, na reunião de obreiros na capital, aí dá o nome do cara, saiu gritando, dizendo que tinha os podres da senhorita MC, que é a filha, né? Pelo que dá a entender aqui, há uma desavença, talvez um tentando puxar o tapete do outro, até porque ela é uma política. Mas as informações, recados, cara, é muito com relação ao desgosto, desprazer que os fiéis estão tendo em ter esse cara como líder, né? Aí seguindo aqui o outro recado que diz o seguinte, dizendo que tinha os podres da MC e o pastor Cacique Velho, né, mandou esse tal pastor sentar e disse que não o quer mais como ele. Isso tudo porque o pastor, o JW, descobriu o salário do dito pastor registrado na igreja, mais o salário de pastor setorial. E o registrado, isso quer dizer que 2 salários o cara estava ganhando e o pastor JW não sabia, meus amigos. Isso não é nada. O JW agora viu que ele não serve, que é agressivo, narcisista, ditador, sem ética para estar à frente de um setor maior
né, no caos, no caso aqui o Itapevi, vive há 3 anos na mão deste cara. Ele acabou com o setor, saíram mais de 12 pastores, entre eles muitas famílias. As igrejas estão numa situação espiritual que parece não ter mais o Espírito Santo. Aí entra aqui reclamações, enfim. Ele no último domingo quase saiu no soco com um dos pastores locais, constrangeu os pastores locais na reunião de dirigente, tanto que esse jogou a chave da congregação em cima da mesa e saiu do ministério do Belém. Vocês estão entendendo como é que está o clima, cara, na de Belém? Na maior instituição pentecostal, né, considerada a mamãe do pentecostalismo, o negócio não tá nada bem e não é de hoje, tá, meus amigos? Isso aqui é que o povo já não aguenta mais. Aí ele encerra dizendo: acorda, JW, tenha discernimento e espero que agora ele tire ele daqui. Isso aqui é reclamações do povo. Se eu fosse ler tudo, cara, é muita gente descontente. E agora essa possível agressão aí pra cima da própria filha do JW. Houve uma possível tentativa de pegar a própria bengala do velhinho, cara. Isso quer dizer que o respeito não existe mais? Ou eu tô errado? Comente aí embaixo. Ou será que o JW está colhendo o que fez, né, durante o tempo que foi aquele líder autoritário o tempo todo? A família, a começar, né, pela família, totalmente dividida. Estão brigando por posições, brigando por quem vai herdar a maior fatia do contexto pentecostal aí. Mas seguindo o e-mail diz o seguinte: essa situação é inaceitável e gera um grande desconforto entre nós, membros da igreja. Além disso, temos enfrentado pressão constante para votarmos na MC, o que tem gerado desconforto e insegurança. O pastor A.C., em uma reunião recente, se dirigiu a nós de forma desrespeitosa, afirmando que quem não estivesse satisfeito poderia sair da igreja. Essa atitude é extremamente desestimulante e prejudicial para a nossa comunidade. Estou na igreja desde a época do pastor Portela e testemunhei muitas mudanças. A situação atual com o pastor A.C. à frente tem sido difícil e provocou a saída de muitos presbíteros, obreiros e pastores. A acusação de roubo contra o pastor G, que resultou em um processo e uma indenização, apenas agrava a nossa preocupação. É preocupante que o pastor JW não tenha tomado nenhuma atitude em relação a esses eventos. Precisamos de uma resposta e de ações que garantam a segurança e o respeito dentro da nossa congregação. Agradeço por sua atenção e espero que possamos encontrar solução para essa situação que tanto nos aflige. Atenciosamente, enfim. Mas pelo que eu recebi algumas outras mensagens, o JW já descobriu as malandragens, principalmente do salário, né? Horas, o cara trabalha e ganha 2 salários, velho. Um da igreja como setorial e um dele seria como guarda-costa, né? E uma das informações é que o JW disse que não quer mais ele. Enfim, vamos aguardar para ver. Agora veja esse outro e-mail, cara, que diz o seguinte: Zaio, bomba em Itapevi. Esse aqui eu recebi ontem também, dia 28/7/2025, que diz o seguinte: olá, Zaio, mais uma novidade da AD Belém, Itapevi, São Paulo. O pastor A.C. continua maltratando o povo com sua ditadura e narcisismo. No último domingo, ele reuniu os pastores locais para uma tal reunião com suas esposas e começou a soltar os cachorros. E, o pior, ele não respeitou as esposas de obreiros que estavam lá e começou a falar até sobre na reunião, constrangendo as esposas dos pastores locais. Sabe o que é pior? A linha de frente dele, que são os copastores,
É mais de 4 obreiros, veem a situação e não fazem nada. Abaixam a cabeça e dão risada, muitas vezes para não perder o seu salário. É óbvio, né? Se levantar contra, fica sem a fatia também no final do mês. E sem contar que é mandado embora, né? E isso não foi nada comparado ao transtorno que houve porque ele não quis pagar a comissão de gasolina dos dirigentes. O mesmo alegou que o Belém iria colocar um cartão de crédito no mês subsequente e brecou a comissão dos pastores locais. Isso revoltou alguns que reclamaram na hora, e ele ficou bravo. Tanto que um dos que reclamaram bateu de frente com ele e eles quase saíram na mão dentro da sala. Ou seja, na reunião, né? Tanto que o dirigente pegou a chave da congregação e jogou em cima da mesa e entregou à congregação lá mesmo. Aí aqui bate com outras informações, inclusive com o e-mail anterior, né? Olha a que ponto chegamos. Esse pastor A.C. ainda se diz homem de Deus. A igreja segue com restrição no cartório, que nós já fizemos vídeos a respeito disso, né? E ele alega dizendo que está tudo certo, mas o povo puxa pelo CNPJ e vê que não está certo. E não está mesmo. A igreja do Jardim Paulista é igual obra da Sabesp, só arrecada e nunca sai. E esse dinheiro está indo para onde, meu amigo? Comenta aí nos comentários se você faz ideia de onde está indo esse dinheiro. Tem uma congregação para fazer ou reformar e eles passam o tempo todo arrecadando, mês após mês arrecadando, a congregação não sai, o dinheiro ninguém sabe para onde vai. A congregação do Amador Bueno 2 está caindo aos pedaços, fora outras que os pastores têm que se matar tentando fazer algo e ele barra a obra. Ou seja, a lista de absurdos só cresce com relação ao que está acontecendo na de Belém. Além de pressão política para votar, no candidato, que inclusive filha do cacique, o clima de ditadura, com cortas de ajudas de combustível dos dirigentes, que na maioria das vezes é só o que tem para fazer, é só o que recebem para fazer alguma coisa relacionada a tal obra de Deus, é óbvio que vai causar um certo descontentamento. Outra coisa, tentativa de agressão dentro da reunião pastoral, abandonos de congregações, as reclamações, congregações que estão precárias. Enquanto isso, a liderança finge que está tudo certo, mesmo sabendo, inclusive das pendências em cartório. Diante de tantos sinais de autoritarismo, de descaso, ganância, o silêncio da liderança principal simplesmente soa como conveniência. Mas alguma coisa me diz, conforme eu li nessas informações, é que o JW, que é um dos responsáveis aí maioral, o líder mor, está desgostoso com essa realidade que está acontecendo em Itapevi. E resta-nos aguardar para ver no que vai dar. Porque quem está pagando o pato, eu sempre falo aqui, meu amigo, sai fora desse meio. Porque resolver, provavelmente não vão resolver ao ponto de estancar o problema. Eles vão tentar dar uma remendada, provavelmente trocando a liderança, ou talvez nem trocando, mas vão com certeza dar um jeito de acalmar os ânimos do povo e a vida segue normal. Geralmente é isso que acontece. E a pergunta que eu faço, até quando os fiéis vão ficar se sujeitando a serem manipulados por homens que usam o altar como palanque, e o microfone simplesmente como um chicote? Fé cega, meu amigo, não é obediência, é simplesmente submissão disfarçada. E eu digo, é hora de abrir os olhos e lembrar que templo, igreja, casa não é prisão. E o pastor não é dono de ninguém.
tem regras, tanto ética, moral, espiritual para seguir. Não está seguindo, abandona, porque isso aí é tudo que você possa imaginar, menos homem de Deus. Guarda isso, templo não é prisão e pastor não é dono de ninguém. Ele está ali para atender e acompanhar, conduzir você a ter uma vida mais próxima de Deus. O problema é que virou negócio. A igreja virou balcão de negócio e eles tratam o assunto como se fosse uma empresa e você o funcionário que é obrigado, além de trabalhar você como obreiro, além de trabalhar sujeito ao que eles querem pagar, no final, se você exigir alguma coisa, questionar, você ainda é excomungado e chutado para fora. E o povo segue, né? Dando dízimo e oferta para tal obra de Deus. Mal sabe que estão alimentando verdadeiros lobos transvestidos de homens de Deus. Os bastidores da AD Belém está em crise e não é de hoje. Se você faz parte, né, desse contexto, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, deixa o seu like que é importante, ajuda a hypar aí, tem o botãozinho do hypar, se inscreve se não é inscrito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.